Estamos aqui em mais um vídeo e hoje temos a presença de um nosso convidado especial, o Jonas. E a gente vai estar falando da passagem Vivendo em Santidade, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Bom, essa passagem aqui, ela traz todos os elementos para que a pessoa possa ter uma vida em santidade. Só que dois versículos me chamam a atenção. O primeiro versículo me diz assim: nem deis lugar ao diabo. Ou seja, se a pessoa quer ter uma vida em santidade, o primeiro passo é justamente não dar lugar ao diabo. E aí o que vinha a ser dar lugar ao diabo? Que tem sido muitas das vezes dar lugar ao diabo. Nos dias de hoje, por mais que a pessoa ela já tenha um tempo na igreja, que não significa nada, por mais que ela já tenha conhecimentos bíblicos, os fundamentos a qual o próprio Jesus nos ensina, ela não pode viver negligenciando os princípios da fé, que é estar lendo sempre a palavra de Deus, que é estar jejuando constantemente, que é estar sempre em oração, porque é isso que vai manter a nossa fé firme até o fim, até porque o próprio Deus ele nos ensinou através do apóstolo Paulo que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então o que Deus ele nos passa é que nós temos que guardar a fé. E como guardar a fé? É através desses princípios que foram citados há poucos instantes. Exato, porque você justamente dar lugar é voltar a praticar aquilo que você praticava, né? A gente sabe que ninguém é tentado ali nas suas coisas, mas também ninguém é tentado naquilo que não lhe atrai. Se você tem algo que lhe atrai, é naquilo que o diabo vai trabalhar. Ele não vai oferecer droga para uma pessoa que nunca utilizou droga e que na droga ela não sente nenhum prazer. Se a pessoa sempre tiver aquela, vamos assim dizer, geração saudável, sempre gostou de cuidar do corpo, sempre tem saúde, sempre evitou drogas, a droga não vai funcionar para ela. Então o diabo vai ter que ver o quê? O que é que agrada a ela? Não é um atrativo, não é um atrativo para ela. Aí aquilo que seducia, o diabo vai apresentar para ela. Só que ela vai dar lugar ao diabo se ela vai cedendo. Se ela senta hoje na frente do computador e vai vendo o site hoje, outro dia começa no pensamento, né? Exatamente. E aí ela vai trabalhando, vai dando margem àquilo, automaticamente ela vai dando lugar. Ou seja, ela vai dando espaço para que o diabo tenha elementos para poder acusar. Porque o que a Bíblia diz é isso. Quando a gente peca, o diabo se apresenta diante de Deus. Olha só a ousadia. Ele tem a coragem de entrar no santo dos santos, se coloca na frente de Deus para poder cobrar a alma daquela pessoa. Quer dizer, acabou de fazer uma vontade. Ou seja, ele induz, joga o pensamento, a pessoa dá lugar a ele quando colabora com aquele pensamento, põe aquele pensamento em prática e depois ele vai lá cobrar a fatura, acusando a pessoa porque ela já deu lugar para ele. Até porque, se não tiveram bem, eu lembro de uma vez uma pregação do Bispo Francisco, e ele falava que tudo começa com o pensamento. Se o pensamento ruim vier e você logo não rebater ele, você logo não amarrar, aquele pensamento ele vai ganhar força. E na força que aquele pensamento ele vai ganhando, vai criando a vontade, vai criando um desejo, até que chega o momento de você praticar. Então, todo momento em que aquele pensamento ele vier, você tem que rebater logo, está amarrado, entre em louvor, entre em contato com Deus, vai orar, vai jejuar, vai tocar o seu joelho, vai falar com Jesus, e com certeza aquele pensamento sim será vencido, não é? E tudo, como já foi falado aqui, tudo está na mente, porque se a gente bota na nossa mente o que a gente é fraco, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, a gente nunca vai conseguir conquistar nada. Da mesma forma, é referente à palavra de Deus. Então, se a gente coloca na nossa mente que a gente não é capaz, que aquela imagem que o diabo está jogando na nossa cabeça é verdade, a gente vai terminar se deixando levar por aquilo. E o que? Dele. Vamos acabar dando vazão ao diabo. Mais um espaço para disciplinar o diabo. E aí é bom a gente também frisar que ninguém cai da noite pro dia. É tudo uma questão de um processo que vai ser construído. Às vezes a gente pega aquela passagem de Gênesis que vai ler quando fala sobre a questão do diabo e Eva terem primeiro. E aí como a Bíblia ela é uma narrativa logo direta, aí parece que a coisa foi estudada, né? O diabo chegou e falou, o diabo foi aquilo ali foi um processo, né? Ela teve que ter sido trabalhando no pensamento dela, ela deu espaço para o diabo continuar trabalhando, e depois a serpente conversando. E aí então aquela conversa não pode continuar uma hora para outra, não foi aquela coisa de, ó, como é tudo, Houve perseverança. houve perseverança. E aí um detalhe também que chama a atenção é a gente tentar se perguntar o seguinte: só existia Adão e Eva. A serpente conversava com ela. Onde é que Adão estava? Ele não tinha Facebook, ele não tinha telefone,
ele não tinha pessoas para estar conversando, só era ele e ela. Então aquela conversa que aconteceu com permissão também dele, de colaborar em se afastar dela, ou de assistir aquela conversa e dar espaço. Porque nenhum dos dois cortou a da serpente naquele momento, eles foram dando lugar. E aí aconteceu o que aconteceu, que é o resultado que a gente paga até hoje. Se as mulheres se endividam na hora do parto, eles também estão dando o pecado de Eva. Se a gente tem que trabalhar hoje para a terra nos dar o nosso alimento, é tudo o pecado de Adão. E tudo aquilo que a gente também cometeu no pecado faz ter um preço separado. O perdão existe, mas o pagamento ele é cobrado. Então quando a gente dá o lugar ao diabo, a gente tem que ter isso também em noção. De que por mais que você peça perdão e você de fato é perdoado, você precisa acreditar no perdão que você pediu, mas você tem que saber que você vai ter que pagar. Porque não fica de graça naquilo que você prometeu. E aí um outro ponto para a gente focar é direcionado para você que já recebeu o Espírito Santo. Quando o versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Não é que supostamente foi selado, foi. Então ele está falando que recebeu o Espírito Santo. Então a pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela está imune de pecado. E como é que uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, que tem Deus dentro dela, que é santo, perfeito e não peca, ela consegue pecar? Como é que a gente deixa isso? Primeiramente, como já foi falado, através do pensamento. Se ela aceitar aquele pensamento, se ela não amarrar, não repreender aquele pensamento vai o quê? Criar forças. E a proporção que ele vai criar forças, ele vai o quê? Gerando nela uma vontade de praticar aquele pecado. E com isso, ela vai terminar o quê? Caindo. Porque assim, a primícia de Deus é o livre-arbítrio. Então, por mais que você tenha o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, a gente permanece livre. O Espírito Santo não vem para nos engessar, para nos prender e dizer a partir de agora você só faz assim, assim, assado, você só anda dessa maneira. Não. Ele é conselheiro. E o conselheiro não é impositor. Ele não vai impor, ele vai dar conselhos. Vai dizer, ó, não faça, ó, por aqui você vai cair, ó, você está caindo, você está dando lugar ao diabo, ele vai alertando. Mas se você se nega a ouvir, pra gente a ótica dele. exato. Se você se nega a ouvir, você vai cair em pecado. E aí o que acontece? O Espírito Santo vai ser entristecido. E uma vez ele sendo entristecido, automaticamente você vai se apagar. Porque muitas pessoas às vezes dizem assim, o Espírito Santo se apagou na pessoa, o Espírito Santo não se apaga. Ele é luz e depois como luz. A pessoa é quem se apaga. E a pessoa poderá perder o Espírito Santo, sim, se ela insistir nessa prática do pecado. Porque é aquela questão, se você me entristece, eu não vou ter mais nada. Se Ivan me entristece e faz alguma coisa errada, eu vou querer me afastar de mim. Então assim é o Espírito Santo. Na primeira vez, tá, Ivan vem e faz uma coisa errada, pô, me chateei, mas tá bom, vou perdoar Ivan, até porque Jesus disse perdoar 70 vezes 7, tava lá, perdoei, beleza. Mas Ivan vem e comete a mesma coisa. Então naquilo ali que eu vou me entristecendo, eu vou querer, por amor próprio, por me amar, eu vou querer me afastar. Assim é o Espírito Santo. Ele vai se afastar de você uma vez que você o entristeça. Então se você comete pecado, se você erra, você está perigando perder o seu bem maior, que é o Espírito Santo. Que como a própria Bíblia afirma aqui nesse versículo, você foi selado para o dia da redenção. E o dia da redenção nada mais é do que a volta do Senhor Jesus. Até porque o próprio Jesus, ele diz, vigiai e orai. Essa passagem bíblica, muitas pessoas cometem o erro de pronunciar da forma errada. Ela costuma dizer orar e vigiar, não é assim. Primeiro você tem que vigiar para depois você orar. Primeiro você vigia os seus pensamentos, as suas práticas, as suas atitudes. Qual tem sido as suas ações no dia a dia? Você tem se autoavaliado? Você tem feito uma análise das suas atitudes diárias? Se elas têm agradado a Deus ou se ela tem agradado a sua carne, a sua vontade? É esse o tema em que a igreja nos últimos tempos tem focado. E a volta de Jesus, ela diz dentro da Bíblia que está bem mais próxima do que no início. Se naquela época, vamos dizer, há 30 anos atrás, a gente já ouvia falar da volta de Jesus, imagine agora. Faça uma análise, veja como está o mundo nos dias de hoje. Veja como é que tem acontecido tantas tragédias, tantas violências, como tem se avançado as atitudes erradas dentro de cada ser humano. Então possa imaginar, possa fazer uma análise e ver que a volta de Jesus nos tempos de hoje tem sido bem próxima. Você pode ter o Espírito Santo, mas você também está sujeito a pecado. Mas caiba você vigiar e além de vigiar, você se desviar do pecado, porque era o que Jó fazia. Quando o diabo ele foi pedir para tocar na vida de Jó,
O próprio Deus falou, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, você tem a característica autossuficiente de se desviar do mal. Você tem o livre-arbítrio, mas você se desvia do mal se você quiser. É você que faz a escolha de realmente dar ou não nesse lugar que o diabo está esperando. Porque aí você falou sobre a questão da pregação de Deus Francisco, eu me lembrei daquela outra que ele fala sobre o seguinte: o plano do diabo está pronto. Só falta uma pessoa, que é eu, você, essa pessoa que está nos assistindo agora, certo? Só está faltando você. Está tudo já arquitetado, ele já tem o lugar, ele já tem o horário, ele já tem as pessoas que vão envolver essa questão. Só falta a pessoa. Então, se a pessoa dá lugar ao diabo, automaticamente ela entra naquele plano. Se ela não dá, se ela recusa aquela oferta, que aí é a questão que você já falar, da questão do pensamento, se ela vai combater o pensamento, o mau pensamento, então automaticamente ela sai do plano do diabo e permanece dentro do plano de Deus. Porque só há dois planos, ou de Deus ou do diabo, para ela poder se encaixar. E ela tem a escolha para decidir em qual dos planos ela se encaixa. Correto. E esse foi mais um vídeo e em breve estarei postando mais vídeos. Fique atento e aguarde o próximo.